O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então, o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus a uma cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e disse: Se és filho de Deus, lança daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para o monte mais alto, mostrou todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus, somente a Ele prestará culto. Então o diabo o deixou e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Podemos sentar? Nós estamos no primeiro domingo da Quaresma e hoje o tema fala, nessa primeiro domingo sempre fala sobre a tentação. A palavra, a primeira leitura, fala sobre a serpente. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que Deus tinha feito. E ela disse à mulher: É verdade que Deus vos disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim? E nisso começou um diálogo da serpente, que representa o demônio, e a mulher. Nós temos que tomar cuidado para não dialogar com a nossa fraqueza. O problema da Eva foi que ela dialogou demais com a serpente. E no mundo de hoje, que nós estamos vivendo, às vezes nós caímos em tentação porque nós dialogamos demais com a nossa fraqueza. Todos nós temos alguma fraqueza, Todos. E a serpente começou a argumentar. Primeiro, ela colocou no coração de Eva, chamou a atenção. O pecado é sempre assim. Ele chama a nossa atenção naquilo que nós temos mais facilidade de cair. Depois ele colocou no coração de Eva o interesse. Poxa, ela está me oferecendo, O que tem? Uma vez pode, Deus perdoa. Depois colocou atenção, interesse, colocou um desejo no coração de Eva.
Até ali, meus irmãos, minhas irmãs, não é pecado. Atenção, interesse, desejo, o pecado foi a ação. E ali, a serpente aconselhou a Eva a comer do fruto proibido. Esta é uma figura da linguagem para nos dizer que as tentações nos aconselham ao prazer. Nós não podemos dialogar com a serpente. E o Salmo 50, tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Esse salmo, meus irmãos, minhas irmãs, é ideal para nós rezarmos todos os dias nas nossas orações, principalmente esse tempo da quaresma que nós estamos vivendo. A segunda leitura, Romanos capítulo 5, 12 a 19. O pecado entrou no mundo por um só homem, por uma mulher também, Adão e Eva, mas por Maria entrou a salvação, que é Jesus Cristo. E no Evangelho, Jesus, ele jejuou durante 40 dias, 40 noites, e o mesmo, olha só, a mesma serpente que lá no início, em Gênesis, atentou Eva, a mesma tentou a Jesus. E Jesus estava com fome. Então, o tentador, se aproximou e disse: se é filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu, ele não chamou atenção. Lembrou lá atrás? Atenção, interesse, desejo e ação. Isso aconteceu com Eva, mas não aconteceu com Jesus. Ele respondeu com a palavra de Deus. Também está escrito: não só de pão viverá o homem. Não só de pão viverá o homem. E aí, a tentação é do prazer, do poder e do ter. Meus irmãos, minhas irmãs, qual é a diferença? Às vezes a gente acha que é a mesma coisa. Tentação e provação. A provação vem de Deus para nos fortalecer e nos amadurecer na fé. Como o teste de Abraão, lá em Gênesis 22, Deus pôs em Abraão a prova. Disse: Abraão, eis-me aqui, Senhor, toma o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vai para a região lá e sacrifica. E aí, Abraão, com seu filho, foi subindo com uma jumentinha. A criança perguntou: nós temos aqui a lenha, mas cadê o cordeiro? E ele disse a Abraão: meu filho, Deus proverá. O que isso quer dizer, meus irmãos, minhas irmãs? Muito de nós vivemos uma provação. Um desemprego é uma provação. Um filho ou uma filha no mundo da drogadição é uma provação. Uma mulher que tem um marido alcoólatra é uma provação. E o que você deve fazer? O que nós devemos fazer? Deus provê. Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Vamos lá? Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Um desemprego é uma provação. Um problema pessoal, um problema é uma provação. Um filho preso é uma provação. A tentação é um chamamento para o mal. Você viu, Eric, o que aconteceu com Jesus? O que aconteceu com Eva? É um chamamento para o mal. A tentação procura criar desejo para pecar. Tiago 1,14 diz assim: cada um é tentado pela sua própria consciência,
que atrai e alicia. A concupiscência, depois de conceber, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Meus irmãos, minhas irmãs, no mundo de hoje, principalmente no mundo do celular, é uma tentação muito grande. Quantas vezes nós vamos atender pessoas, para rezar para pessoas, a mulher chega e diz assim, ó, o meu marido quer me largar por uma moça metade da idade dele. E aí você vai atender o marido, vai conversar com ele, ó, comecei a conversar com essa moça no WhatsApp, uma coisa assim, e ali surgiu um assunto e eu acabei me envolvendo. Nós temos que, você viu aonde que a serpente atacou Jesus? Quando ele estava com fome. A serpente vai investir na nossa vida naquilo que nós temos facilidade de cair. Um exemplo, hoje tem vários, tem Instagram, tem o Facebook, tem o WhatsApp, tem outros meios, né? Ela vai falar, se você gosta de futebol, a pessoa vai falar sobre futebol com você. Ela não vai de uma vez, a serpente, você pode ver que ela vai devagarinho, né? Se você for ali no meio do mato, ela vai ficar bem escondidinha, que na hora que você e eu passamos, ela vai pegar a gente. Assim, meus irmãos, minhas irmãs, é a tentação. A provação e a tentação, normalmente, elas andam junto. A provação procede de fora para dentro. Ela não usa os nossos desejos. A tentação em si não é pecado, mas é um convite a pecar. Jesus foi tentado. Não é pecado. O problema é quando nós caímos. Irmãos, irmãs, talvez aqui na comunidade de vocês isso não acontece, talvez vocês não conhecem ninguém, mas quantos casamentos de 50 anos estão sendo deslacerados por causa da tentação? Nós temos que ficar atentos. Jesus, ele não caiu porque ele usou da palavra de Deus. E o problema, meus irmãos, minhas irmãs, só vou contar uma história. Uma certa vez, a mulher passou um batom, daqueles bem avermelhados, né? Passou um batom daqueles avermelhados, né? Daquele bem cheguei mesmo. E ela foi trabalhar, mas antes ela olhou para o marido e disse assim, né? Ficou com os beiços bem... Pode ficar à vontade. Ela ficou com os beiços bem vermelhos em direção a ele. Falou assim, meu amor, você está observando alguma coisa em mim? E ela chegava a estalar o beiço pro cara, né? Ele olhou para ela. Não. Ela saiu triste, foi trabalhar. E chegou lá no trabalho. Vocês estão prestando atenção em mim ou no bichinho? A história tá boa, né? Ela chegou lá no trabalho. Ela foi na vitrine, no espelho. Passou um lobo mau atrás. Lobo mau é o homem. Ele passou e voltou. Na hora que ele voltou, ele olhou para ela e disse assim: esse batom ficou muito bem em você. Quando ela passava o batom, não responde. Ela pensava em quem?
O cara tinha o cabelo branquinho, igual o meu. A mulher, não é o caso da minha mulher, que ela gosta do meu cabelo branco, né? Ele saiu de casa e ela falou assim: você tem que pintar esse cabelo, você tá ficando velho. Ele foi trabalhar, tava lá. Aí chega uma loba mal, porque tem o lobo mal, mas tem a loba má também, tá? E disse assim: o que aconteceu? Minha esposa pediu para mim pintar o cabelo. E ela disse: pinta não, isso é charme. Todas as vezes que esse homem ia pentear o cabelo, ele lembrava de quem? Agora vamos consertar uma coisa. Aquela mulher respondeu para aquele lobo mau: com certeza, o meu marido não me elogiou, com certeza ele tinha algum problema, alguma dificuldade, porque ele sempre observa isso. Aquele marido também disse, chegou em casa, ele penteou o cabelo bonitinho, lavou com shampoo. Ela gosta desse cabelo. Meus irmãos, minhas irmãs, cuidado com o elogio. Cuidado da onde que vem. Muitos homens, na idade de 60 anos, diante de um elogio de uma moça dos seus 18, vira um jovem, um adolescente de 14 anos. E ali estraga toda a família dele. Estraga todo o casamento dele. A gente trabalha com a pastoral carcerária. Irmãos, você tem que ver quantos que estão lá que não têm referência de família, porque o homem, porque a mulher se deixou envolver por um elogio, por um outro rabo de saia, ou por um outro homem. Isso é muito triste, meus irmãos. Quantos casamentos, se eu não estou falando a realidade das famílias que vocês conhecem, mas quantos casamentos de 40, de 50 anos estão sendo porque o homem, porque a mulher não está vigiando. Não está vigiando. Irmãos, a igreja diz assim no catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 982, não há falta alguma, por mais grave que seja, que a Santa Igreja não possa perdoar. Não há pecado, não há pessoa, por muito má e culpado que seja, a quem não possa a esperança do perdão, desde que se arrependa verdadeiramente dos seus erros. Nós estamos vivendo uma situação complicada de tentação. Procure o Padre. Faça uma boa confissão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.